Nos últimos tempos, tem-se observado um aumento substancial da pressão sobre os agricultores. Essa situação é especialmente proeminente na Europa, onde estão sendo considerados planos para reduzir as atividades agrícolas em 33% em diversos países. As propriedades rurais de caráter familiar estão encontrando-se desprovidas de apoio, e quando se deparam com desafios muitas vezes são confrontadas com alternativas de serem adquiridas pelo governo, porque os governos estão negligenciando os agricultores e como essa dinâmica pode ser modificada. Grandes manifestações lideradas por agricultores foram recentemente presenciadas na Holanda, Bélgica, França e mais recentemente, na Irlanda. Todas essas demonstrações foram desencadeadas pela nova agenda ambiental da União Europeia. Vamos investigar a essência das transformações políticas, e como elas estão impactando o setor agrícola. O que exatamente é o Acordo Verde Europeu e por que ele está promovendo mudanças tão profundas? De acordo com a Comissão Europeia, as mudanças climáticas e a degradação ambiental constituem ameaças substanciais, tanto para a Europa quanto para o restante do mundo. Com seus objetivos primordiais de alcançar a neutralidade de emissões de gases de efeito estufa até 2050, e estimular um crescimento econômico desvinculado da exploração excessiva de recursos. O Acordo Verde Europeu transformará a União Europeia em uma economia moderna e eficiente no uso de recursos, e competitiva para superar esses desafios. Neste documento, a UE destaca que entre 60% e 70% dos solos na UE estão atualmente em condições precárias, acarretando custos estimados em mais de 50 bilhões de euros anualmente, associados à deterioração do solo. Dado o compromisso com o acordo ambiental, por que então direcionar medidas à indústria agrícola, após o dióxido de carbono? O segundo maior agente contribuinte para as mudanças climáticas é o metano. De acordo com diversos estudos, as emissões de metano podem representar até 14,5% das emissões globais. Neste mesmo artigo, a União Europeia constata que entre 60% e 70% dos solos pertencentes à UE encontram-se atualmente em condições precárias, e os custos relacionados à degradação desses solos são estimados em mais de 50 bilhões de euros anualmente. Esse fator tem impulsionado os responsáveis pela elaboração de políticas a buscar soluções para reduzir essas emissões, a fim de reduzir esses valores em termos mais básicos. Todos os governos na Europa manifestam o desejo de diminuir esses números. No entanto, dado que a necessidade de alimento ainda persiste, é provável que recorram à importação de carne e outros produtos do exterior, transferindo assim parte desse problema para além de suas fronteiras. Isso resultaria em outros países tendo que lidar com essa questão em vez de se dedicarem à busca por métodos mais eficazes e sustentáveis de produção agrícola. Até o ano de 2021, a Holanda estará no caminho para ultrapassar os Estados Unidos, tornando-se o segundo maior exportador global de mercadorias. No entanto, com o horizonte até o final de 2023, os ministros holandeses declararam a necessidade premente de estabelecer um novo modelo agrícola que seja ambientalmente sustentável. Esse novo sistema deve assegurar que a qualidade da água seja mantida, e que a atividade agrícola contribua para os objetivos de combate às mudanças climáticas. Em decorrência dessa diretriz, diversas políticas estruturadas foram introduzidas. Uma delas consiste na aquisição de entre 2 e 3 milhões de redutores de dióxido de carbono, medida considerada pelo ministro como uma abordagem altamente generosa e eficaz. No ano de 2021, a Holanda consolidou sua posição como o segundo maior exportador de produtos agrícolas, demonstrando um setor de indústria notável. Transformar a indústria agrícola não é uma empreitada que se realize de um dia para o outro, pois demanda tempo para que os agricultores possam se adaptar às novas circunstâncias. Contudo, essa adaptação se torna uma tarefa difícil quando uma das partes, nesse caso o governo, não se mostra disposta a colaborar. Segundo estimativas do governo holandês, cerca de 20 mil agricultores podem se ver compelidos a encerrar suas atividades, enquanto outros 17.600 terão de enfrentar reduções significativas em seus rendimentos. Evidencia-se, assim, o grau de comprometimento da atual administração a oferecer auxílio inicial. Entretanto, permanece incerto por quanto tempo essa assistência aos agricultores será mantida. A líder atual do setor farmacêutico, Caroline van de Plas, argumentou que se reduzirmos a produção agrícola aqui na Holanda, essa atividade apenas se transferirá para nações com práticas menos sustentáveis do que as nossas. Ela também ressaltou que cada animal que deixarmos de criar aqui será substituído por 2 ou 3 em outras partes do mundo. Portanto, a solução seria focar em reduzir as emissões de dióxido de carbono e óxido de nitrogênio, incentivando os agricultores locais a inovarem para produzir de forma mais ecologicamente limpa. Considero isso umas políticas sensatas por parte do governo e muitos compartilham dessa perspectiva. Muitas dessas políticas compartilham uma característica comum: a busca por reduzir números em vez de efetuar mudanças substanciais. Isso ocorre em um momento em que a Holanda almeja reduzir suas exportações de leite e carne em até 30%. Por outro lado,
É desconcertante que a Irlanda esteja avaliando a possibilidade de abater 200 mil cabeças de gado nos próximos 3 anos para atingir suas metas climáticas e combater o aquecimento global. Após a crise do C-19, o governo francês, que representa a maior potência agrícola da União Europeia, manifestou preocupação com a segurança alimentar. No entanto, suas ações consistem em impor restrições sobre certos produtos agrícolas, sem apresentar soluções concretas para a problemática em pauta. Governos que lidam com os produtores rurais parecem adotar um padrão previsível, centrado na exigência de reduções ou restrições, sem propor alternativas claras. Essa abordagem, que visaria a coleta massiva de adesões ao Acordo Verde, poderia conceder poder considerável aos governos influentes. Entretanto, a questão se revela mais complexa ao ser examinado superficialmente. Torna-se aparente que pessoas em todas as indústrias estão fazendo sacrifícios e cortes, resultando na adversidade enfrentada pelos agricultores. Essa realidade respalda as propostas que prevêem reduções drásticas, chegando a 55% em certos países. Esse panorama implica que quase metade dos agricultores não poderá mais dar continuidade às suas fazendas familiares, e possivelmente, ficará excluída da indústria. Ao comparar o setor agrícola com outras indústrias que emitem poluentes, observa-se que as fazendas representam uma fonte potencial de créditos de carbono. Entretanto, as explorações agrícolas não estão envolvidas na produção de produtos agrícolas, ao invés disso elas desempenham um papel na conservação de terras e áreas florestais, o que acrescenta uma camada adicional de complexidade. Surgem, então, complicações adicionais. Empresas que emitem gases prejudiciais podem adquirir terras rurais, posteriormente, buscar créditos de carbono com base nessa propriedade. No âmbito agrícola, os pequenos agricultores não conseguem competir, com investidores abandonando o setor e a situação deteriorando claramente. Os governos encontram vantagem em exercer controle sobre um reduzido grupo de indivíduos dotados de significativo poder. Esta é a situação atual, com a indústria agrícola enfrentando escasso ou nenhum apoio e um prazo fixado para 2030, enquanto outras esferas industriais recebem aporte financeiro substancial, além de um prazo estendido até 2050. A atual conjuntura apresenta desafios sem precedentes ao setor agrícola europeu, que há muito tempo representa um pilar fundamental e motivo de orgulho no continente. As pequenas e médias propriedades rurais, que historicamente constituíram a base da agricultura europeia, encontram-se atualmente sob pressões econômicas que comprometem sua sustentabilidade, e fatores como a competição global, a volatilidade dos preços e o aumento dos custos de investimento têm contribuído para a consolidação dessas propriedades, permitindo que fazendas de maior escala industrial ganhem predominância. Essa tendência coloca em risco não apenas as comunidades rurais, mas também acarreta na perda de patrimônio cultural e das práticas agrícolas tradicionais. Uma prioridade crucial para os responsáveis pela formulação de políticas deve ser o apoio e o incentivo às fazendas de pequeno porte familiares, assegurando preços justos, facilitando o acesso a crédito e implementando programas voltados para o desenvolvimento rural. As transformações nas preferências e demandas dos consumidores também se configuram como um desafio enfrentado pela agricultura europeia. Aqueles que dependem diariamente da produção de alimentos ficam desamparados diante das manifestações públicas que se originam da falta de cobertura midiática sobre a agricultura. Os consumidores, que demonstram uma crescente busca por produtos locais, orgânicos e sustentáveis, muitas vezes desconhecem as etapas envolvidas na produção alimentar, uma lacuna entre os formuladores de políticas e as realidades vivenciadas pelos agricultores é um dos elementos subjacentes que contribuem para os problemas que afetam a agricultura europeia. Os governos devem, de maneira ativa, envolver os agricultores e as entidades agrícolas, buscando sua experiência e perspectivas ao desenvolver políticas que impactam diretamente o setor. Essa abordagem colaborativa possibilitará um melhor entendimento dos desafios enfrentados pelos agricultores e viabilizará o estabelecimento de políticas mais eficazes e viáveis.